Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje, em especial, hoje dia 26, sábado, rezando a solenidade do São Joaquim e Santa Ana, pais da Santíssima Virgem Maria. Joaquim e Ana são os pais de Maria e, portanto, avós de Jesus. Santa Ana é cultuada no Oriente desde o século VI e no Ocidente a partir do século X. São Joaquim, por sua vez, recebe veneração dos fiéis desde o século XIV. A celebração desta memória nos convida a valorizar com atenção e afeto todos os avós e idosos de nossa sociedade. Então, caríssimos, neste dia especial, dedicado a São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus. Primeiramente, não há nenhuma referência bíblica e notícia certa sobre Joaquim e Ana. As informações existentes foram tiradas de textos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago e o evangelho do pseudo Mateus. Além da tradição, sabe-se que ambos moravam em Jerusalém. Ou seja, estamos falando aqui de escritos que não foram colocados na Bíblia. Tá? Então, como sabemos, a Bíblia foi selecionada alguns livros que se tinha guardado na Biblioteca do Vaticano e se realizou ali então a criação da Bíblia, devidamente inspirado pelo Espírito Santo. Mas claro, existem aqueles que, como dito, são textos apócrifos, que são estes textos que não estão na Bíblia, mas são alguns textos que a Igreja permite a gente ler, né? E muitos deles estão na Biblioteca do Vaticano. E aonde uns têm o Evangelho de Maria, o proto-evangelho de São Tiago, o Evangelho do pseudo Mateus e assim por diante. Mas assim se diz a tradição que está lá escrito. Ou seja, não é só a tradição escrita, porque a Bíblia, só assim, do jeito que a gente conhece hoje, foi ali no século... agora me fugiu das ideias. Mas foi só ali depois da invenção da imprensa que se pôde distribuir a Bíblia do jeito que a gente conhece hoje, né? Nem tanto do jeito que a gente conhece hoje, mas depois da imprensa, ali, depois da máquina de imprimir, que ocorreu este meio de evangelização, mal utilizado pelos protestantes, né? Mas isso não é assunto para hoje. Mas, claro, estamos falando de um século onde a maior parte das pessoas não tinha alfabetização, não conseguiam nem ler, elas malemar desenhavam o próprio nome, então isso é um contexto para outro vídeo, mas é sempre bom ressaltar. Mas a gente tem sempre a tradição para nos contar sobre isso. Casal sem filhos. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos durante 20 anos. Naquela época, para os judeus, não ter descendente era sinal da falta da bênção de Deus. Certo dia, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem pelo fato de não ter filhos, pois essa razão ele não tinha o direito de apresentar as ofertas. Joaquim ficou transtornado com as palavras do homem e decidiu retirar-se para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendentes. Ana também passou dias em oração, pedindo a Deus a graça da maternidade. O anúncio, Deus ouviu as preces e um anjo apareceu a eles, separadamente, avisando que iriam se tornar pais. Assim que Maria completou 3 anos, foi levada ao templo para ser consagrada a seu serviço, conforme Ana e Joaquim haviam prometido em suas orações. A criança foi criada na casa, situada perto da piscina de Betsaida. Ali no século XII, os cruzados construíram uma igreja que ainda existe dedicada a Santa Ana.
culto, a veneração aos avós de Jesus. A princípio, apenas Santa Ana era comemorada, mesmo assim, em dias diferentes no Ocidente e no Oriente. Porém, em 1969, após o Concílio Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser celebrados em uma única data, dia 26 de julho. A oração, São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, exemplos de perseverança na fé e na criação da Mãe do Salvador. Interceda Jesus por todos os avós neste dia. Amém. Caríssimos, hoje, São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Hoje, dia 26, são celebrados Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus, né? Mas amanhã é celebrado Dia Mundial dos Avós, tá? Amanhã, então, se você for para a igreja, vai estar lá, aqui que nem temos o folheto da liturgia diária, né? Das celebrações da palavra, onde vai ser encontrado aqui no 17º domingo do tempo comum, Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, tá? Então, saiba que neste dia especial para você, vovô, e para você, vovó, tá? Para você que tem seus netos, bisnetos e assim por diante. Beleza? Então, caríssimos, este foi um vídeo bem rápido, só para contar um pouco sobre Santa Ana e São Joaquim. Não é assim algo escrito diretamente da Bíblia, porque sabemos, eu vou ressaltar isso novamente, porque a Bíblia, ela não caiu do céu do jeito que a gente conhece hoje. Sabemos que um concílio de bispos, inspirados pelo Espírito Santo, organizaram a Bíblia que hoje conhecemos. E nem era do jeito que a gente conhece hoje, né? Hoje tem umas Bíblias que eu acho que quase do tamanho desse livrinho aqui, de tão pequena que é. Mas estamos falando de um tempo onde era capaz de a Bíblia, calma aí, ser desse tamanho aqui, tá? Ser desse tamanho aqui, tá? Era capaz da Bíblia ser até maior que isso. Então, só depois da imprensa, né? Ali 1500, se eu não me engano, foi ali que então se criou a imprensa e começou a propagação. Porque anteriormente a pessoa tinha que escrever pontinho por pintinho, letrinha por letrinha, de um trem que era imenso. E como dito vai dizer, eu acho que São João, se eu não me engano, ou São Paulo, não estou me lembrando exatamente, aonde na Bíblia todas as coisas que Jesus realizou não caberiam em uma grande biblioteca. Ele não caberia. São muitos, muitos e muitos escritos. Então a igreja selecionou alguns. Mas existem, que nem os textos da patrística, muito interessante, onde temos Santo Ambrósio, Santo Agostinho e assim por diante. Falando ali, que nem tem agora Santo Inácio de Loyola. Ou é Antioquia? Calma aí. Santo Inácio de Loyola. Mas Santo Inácio de Antioquia era bispo da igreja no século 100, se eu não estou me enganado. Então existem vários escritos. E uma frase de Santo Inácio de Antioquia, meu xará, tá? Meu xará, que falava que aonde está o bispo, ali está a igreja católica. Beleza? Mas isso é para outro vídeo. Mas só para ressaltar essa importância, né, gente? Que estamos falando deste dia, tá? De Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus. E vamos rezar um momento de oração pelos avós. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós os louvamos e bendizemos, por terdes dado a estes vossos filhos e filhas uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras.
Concedei que eles, confortados pelo carinho dos vossos filhos, netos e amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, possa recair sobre nós, e principalmente sobre você, que é avô ou que é avó, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você que é avô, que é avó, um feliz dia dos avós. Parabéns pela sua missão. Espero que você cumpra a sua missão de levar, de educar os seus netos e cuidar e levá-los para a igreja, tá? Então, que permaneçamos na paz de Cristo e que possamos sempre mais dar louvores ao Senhor. Então, demos graças a Deus. E até amanhã, no 17º domingo do Tempo Comum, com a reflexão da palavra.